Olá, hoje nós vamos falar, sobre Idade Média, dando seguimento à nossa cronologia de história aí, de antiguidade, e agora nós vamos falar do segundo período, que foi a Idade Média, tá? A Idade Média, ela é dividida em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Também tem algumas nomenclaturas, alguns nomes, é, é, pejorativos, né, que é a noite de 1000 anos, né, ou então o século das trevas, justamente por um período de muita restrição, de muita coercitibilidade, mas foi um período que também teve suas desenvolvimentos em algumas áreas, tá? Então, esse período vai do século V ao século XV, na verdade, vai do século V ao século XI, a Alta Idade Média, e depois do século XI ao século XV nós temos a Baixa Idade Média. Então nós temos 10 séculos aí que podem ser divididos em 5 anos para a Alta e 5 anos para a Baixa Idade Média, tá? Também postos aí por 1000 anos, 10 séculos, né? 10 vezes, 100 vezes um ano. Então foi um período que durou muito tempo, né? Um período que é bastante extenso, comparado com a Idade Moderna, né? Que foi a partir do século XIV, né? Século XV e XVI, no final de 1400 a 1500, da 1500 até 1700 e pouco teve a Idade Moderna. Nós temos a Idade Moderna aí com basicamente apenas uns três, três décadas, 3 décadas não, 3 séculos, né, 300 anos. Então, comparado com os outros, a Idade Média é um período muito longo, né, e comparado com a contemporânea também, que tem cerca de quantos dias? Deixa eu ver, 1800, Revolução Industrial, né, eu tenho cerca de, não tem nem 200 anos, então é um período muito interessante. Nós vemos aí que a partir da Idade Média ocorreu uma expansão muito rápida, né, tecnologia, de tudo. Então, a Idade Média, ela tem essas nomenclaturas, mas foi um período também de muito desenvolvimento, tá? Então, nós temos aí do século V ao século X, né, 10 séculos, tá? 1000 anos de muita inserção cristã da Igreja Católica. Nós temos aí um fim do Império Romano. Nós temos surgimento justamente da Idade Média, né, o Império Romano. Nós temos a divisão da, da, da Europa, né, em Ocidente e Oriente. O Ocidente seria comandado pelo Constantino, né, em forma o Império Bizantino, e nós temos o Oriente, né, que é comandado por Teodósio, que forma aí a própria Constantinopla. Então, nós temos o Ocidente pelo Império Bizantino, Constantino, e o Oriente, Império Bizantino seria o Oriente, e o Ocidente, Constantino com a Constantinopla, né? Depois nós temos também alguns impérios importantes, que foi o período merovingio, tá? E também o período carovingio, por Carlos Magno, ok? Dentro da Idade Média também temos a ocorrência da famosa Guerra dos 100 Anos, São Joana d'Arc, que foi entre a França e a Inglaterra, que possibilitou ali a formação dos Estados modernos durante a Idade Média, que foi a França ganhadora e foi a primeira a formar o Estado moderno, depois a Inglaterra. O Império Otomano tomou posse, né? E a partir daí o bizantino ele proclamou a religião cristã como sendo a oficial da, do Vaticano, da Roma, ali de Roma, no lugar que seria basicamente Roma, né? Então, nós temos uma época marcada muito pelo teocentrismo, pela fé, pela religiosidade, pelo poder da igreja católica, né? Tem os nobres, o monarca, nós tínhamos a igreja, né? O clero, e nós tínhamos os restos, né? As outras pessoas, a gente vai ver essa divisão
estamental na Idade Média, né, caracterizado pelo sistema feudalista. Então, nós vamos ter esse tipo de contexto, ok? Ok. Então, nós temos aí, dentro da Idade Média, nós temos outras características além disso tudo, né? Esse período que durou aí de 1200 a 1453, ó, 1200 não foi antes, né? 1200 a 1453 foi a Baixa Idade Média. Caracterizado muito também pelo o direito pretoriano, né? As línguas, a religião foram unificadas, né? Teve uma unificação dessas línguas, dessas religiões. A sociedade, vamos passar para a sociedade, para falar um pouquinho, tá? A sociedade, ela é dividida por estamentos, então nós vamos ter ali feudalismo, né? O feudalismo tem a sociedade dividida em estamentos. Na pirâmide etária, nós vamos ter basicamente o suzerano, né? O suzerano, que é o dono o senhor ali, e dono da terra, né? Do local. E nós vamos ter também a vassalagem, tá? A vassalagem, que era a população que realmente trabalhava para esses suzeranos, ok? Nós vamos ter essa divisão. Além disso, nós vamos ter a formação do clero. O clero ele vai estar acima dos nobres, né? O clero, os nobres, depois os servos e os servos, né? Que seriam os suzeranos depois e os vassalos, que são subservientes a esses suzeranos, né? Então, o feudalismo era basicamente por, por uma sociedade muito agrária, né? De cultura, agricultura, pecuarista. Então, a vida nos campos dos camponeses, né? Como eram chamados esses vassalos, eram coletivistas, tinham tradição e costume, né? As crianças, não tinha essa concepção de criança, era muita pobreza, eles trabalhavam também, e tinha também aqui os impostos feudais, como a talha ou a corveia, né? Ou as banalidades, né? A talha, o imposto ali pela terra, a corveia, pelo os instrumentos, e as banalidades é outros tipos de coisas que esses vassalos, esses camponeses tinham que pagar aos seus suzeranos, né? Então, era uma sociedade dividida por estamentos, onde o clero estava acima da nobreza, ok? Por isso, a política ela é chamada descentralizada, porque não havia um monarca de fato efetivo ali que detinha todo o poder, mas sim um, um clero, né? Um clero mesmo. A descentralização, por exemplo, a política descentralizada, que posteriormente na Idade Moderna a gente vai ver que ela passa a ser centralizada com a vinda do absolutismo, monarquismo, e nós temos também essa divisão, que é mais conhecida também muito pelos tribunais inquisitórios que tinham, né, nessa sociedade devido a alguns atos coercitivos da própria igreja, né? Tinha os tribunais inquisitórios, nós temos também a famosa igreja, né? Muitas pessoas eram Jordano Bruno, né? Que foi morto. Algumas pessoas que iam contra, seja cientificamente, artisticamente, contra os ideais cristãos, tá? Então, essas pessoas eram mortas nos tribunais de inquisição, seja por fogo, enfim, são de formas muito cruéis, tá? Então, nós temos os tribunais, que mais? Nós temos também a questão, uma forma de perseguição, né, a essas pessoas que iam contra os ideais cristãos, era a expansão muçulmana, né, e as cruzadas, formas de pessoas irem, né, no exército, tomar as terras
que seriam as terras sagradas, como a Terra Santa, Jerusalém, dos muçulmanos. Então, neste viés, tivemos aí várias cruzadas, acho que foi 4 ou 6 cruzadas, que foram expedições no combate e na expansão, né, na posse dessas terras sagradas contra os muçulmanos, que acreditavam, né, na questão de Maomé como o profeta que veio aqui e tal, trazer a palavra do que seria a Alá, né? E os cristãos acreditavam que Deus e Jesus, no caso. Então, as revoltas camponesas. Então, antes disso, nós tivemos aqui para decorrer. Vamos falar aqui das políticas, né? Dividindo aqui nos eixos da história, sociedade, nós falamos, da divisão da política, né? As cruzadas muçulmanas. Gente, eu escrevi muçulmana com S, me desculpem, muitos erros aqui. Muçulmana, agrária, economia agrária e autossuficiente, tá? Agrária e autossuficiente, os camponeses eles produziam ali para sobrevivência, subsistência, gente, subsistência. E a cultura era baseada, como é assim, coletivista e uma tradição e costumes, né? Inclusive aquelas histórias de contos, como a história de Chapeuzinho Vermelho, essas histórias vinham muito desses camponeses, né? Dessas histórias como mito de fundação, religião e tal, ok? Antes disso, tá, vamos falar aqui. Como eu falei, tem o Império Bizantino, que instaurou aí Bizantino, Constantino, né, que instaurou de fato o cristianismo, ok? É, Depois passou para a apóstolo de Teodósio, eu acho. E aí Bizantino começou a perseguir os outros, né? Os outros que não eram tão cristãos assim, tá? A desagregação do Império Carolíngio, Carlos Magno, e temos também que durante a Alta Idade Média, né, verifica-se a continuidade dos processos de despovoamento, regressão urbana e invasões bárbaras iniciadas durante a Antiguidade Tardia. Isso nas ocupações bárbaras, né, tem a ver com esses bárbaros, né, chamados os povos que vinham a ser o reino germânico, né, os visigodos, os lombardos, os francos, os saxões, todos esses eram considerados por bárbaros pela igreja justamente pelo modo de, assim, tem essa questão, né, de inimigo, mas pelo modo de, de barbarizar mesmo, da crueldade, apesar que eles não viam o próprio lado, né, que eram cruéis, talvez da mesma forma. Tá? Os ocupantes bárbaros formam novos reinos, apoiando-se na estrutura do Império Romano do Ocidente. No século VII, o norte da África e Oriente Médio, que tinham sido parte do Império Romano do Oriente, tornam-se territórios islâmicos depois de sua conquista pelos sucessores de Maomé. E aí correm lá as chamadas cruzadas, né, principalmente na Baixa Idade Média, como uma forma de conter a expansão dos muçulmanos. Durante a Baixa Idade Média, que teve início depois do ano 1000, verifica-se na Europa um crescimento demográfico muito acentuado e um renascimento do comércio, à medida que inovações técnicas e agrícolas permitem uma maior produtividade de solos e colheitas. É durante esse período que se iniciam e consolidam as duas estruturas sociais que dominam a Europa até o renascentismo: o senhorialismo, a organização de camponeses em aldeias que pagam renda e prestam vassalagem ao nobre, né? E é o chamado de feudalismo, né? Tem os senhores feudais, que são os suzeranos, né? Os donos, esses nobres donos de do tal, da terra, essa parte aí da terra, e eles poderiam trabalhar nessas terras, né? Os camponeses, os vassalos.
uma estrutura política, o feudalismo é uma estrutura política em que os cavaleiros e outros nobres de estatuto inferior prestam serviço militar aos seus senhores, tá? Então, eles poderiam prestar também, assim como os cavaleiros e outros nobres inferiores, de estatuto inferior, prestavam serviço militar aos seus senhores, que é interessante também, ok? Inclusive, tem uma questão sobre isso, né? Recebendo como compensação uma propriedade senhorial e o direito de a cobrar impostos em determinado território. E nós temos também a questão das cruzadas, que foram essas expedições aí a Jerusalém para impedir a expansão muçulmana. Tá? Essa Idade Média também associada muito na filosofia à questão da patrística por Santo Agostinho, né, que tinha como base aí para comprovar a existência de Deus de maneira racional, né, através da razão, os ensinamentos de Platão e também a escolástica, né, no início das universidades, pelo o trivium, acho que é trivium, que é gramática, retórica e dialética, que visava aí, baseado nos textos de Aristóteles, né, por Tomás de Aquino, tá? Também aí tentando comprovar a existência de Deus através da razão, tá? Temos também as expedições de Marco Polo, que tem um livro, né, muito interessante, ele ia até o Oriente, né, a fim de fazer as negociações comerciais e conheceu muito essa cultura, né, oriental. Né? O grande cisma do Ocidente no seio da Igreja, que foi uma crise, né, da Igreja Católica, teve consequências profundas na sociedade e foi um dos fatores que estiveram na origem de inúmeras guerras entre estados, tá? Então, antes de terminar, eu queria falar da crise medieval, ok? A crise da Idade Moderna, ela se deu justamente pela a, a, as terras dos feudos, né, chamados dos feudos, né? Os feudos, as porções de terra, os senhores feudais ou suzeranos eram os nobres, né, que eram donos daquelas terras, nas aldeias, e também os camponeses, que é sinônimo de vassalos, tá? Lembrando que quem governava era o clero, tá? O segundo, que estava aí na pirâmide social, eram os nobres. Então, nessa crise se deu, primeiramente, dos motivos foi a infertilização dos feudos. As terras se tornaram inférteis justamente pela produção, ou modo de como eles cultivavam, deixaram as terras cada vez mais inférteis. Então, isso gerou a crise agrícola. Então, as pessoas não tinham mais como trabalhar, já que tinha essa infertilidade, e faltava trabalho. As pessoas começaram a ir para as áreas urbanas, né? Ondas de fome, né? As ondas de fome, com essa crise agrícola, as pessoas começaram a morrer de fome, tem muitas ondas de subnutrição, ok? Além da peste negra, né, que teve, que acabou levando uma grande quantidade de pessoas aí à morte, né? Além disso, as epidemias, né, com a peste negra, teve também, aí se iniciou as revoltas burguesas, as revoltas camponesas, né, burguesas, que não existia burguês aqui, não, burguesia não existia aqui. Eram revoltas camponesas, revoltas camponesas. Essas revoltas camponesas se davam justamente pela falta aí da subsistência, né, da agricultura, de trabalho, de subsistência, pela crise agrícola e pela infertilidade desses feudos. Então, eles começaram a se revoltar, principalmente contra a igreja, contra as demandas da igreja, tá? Por essas mazelas, essas crises aí. Igreja dos nobres também.
tá? E daí que surge aí o ápice, né? Que surgem as revoltas camponesas, né? E a partir dessas revoltas camponesas, muita gente começa a migrar para a área urbana e só na Idade Moderna esses revoltas burgueses aí, essa consequência das revoltas burguesas não, com camponesas, essas revoltas camponesas vai resultar na burguesia, que era chamada, esses camponeses na Idade Média vão se tornar os burgueses lá na Idade Moderna, certo? Vamos lá fazer algumas questões, né? Quais países se envolveram na Guerra dos 100 Anos? Foi França e Inglaterra, tá? A França ganhou e isso possibilitou aí a criação de um Estado moderno com monarca. Absolutismo, monarca, mercantilismo, e nós vamos ver na Idade Moderna. A Inglaterra veio um pouco tempo depois, foi o segundo Estado, né, moderno formado. Que século marcou o auge da crise do feudalismo? Foi o século XIV, ou seja, 1300, durante a Baixa Idade Média, tá? A crise do feudalismo justificada pela crise agrícola e fertilidade dos fields. Qual o nome da cerimônia que selava o contrato de suzerania e vassalagem? Era chamada homenagem, tá? Qual foi o nome dado ao concílio? Porque era assim, né, gente? Era um contrato, tipo, o pessoal, tipo, era um favor, né? Trabalhar ali para o nobre era um favor que eles faziam ao nobre, né? Até combater em guerras a favor desses nobres era tipo um favor. Era uma homenagem, por isso é uma homenagem a esses nobres. Qual foi o nome dado ao concílio que incentivou a peregrinação dos cristãos para Jerusalém em 1095? Foi o Concílio de Trento, foi da Igreja Católica, né, da Contra-Reforma, na Idade Moderna. Então, não é esse. Concílio de Varsóvia também não, e seria o Concílio de Clermont-Ferrand. Em 1095, o Papa Urbano II, em um discurso no Concílio de Clermont, convocou os cristãos para as expedições rumo ao Oriente, conhecidas como Cruzadas, com a intenção de reconquistar a terra sagrada Jerusalém. Com a crise do modo de produção feudal, ocorre um processo essa crise do modo de produção feudal, que seria essa crise agrícola pela infertilidade, iria acarretar na centralização política, tá? Centralização política na Idade Média, Idade Moderna, ok? Mais uma questão aqui, nem. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintadas, e um inferno onde fervem almas danadas. Um enche-me de júbilo, o outro me aterra. É a história da arte. Os versos do poeta francês François Villon. Fazem referência às imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo nesse contexto aí da Idade Média, né, aos tempos católicos, a arte, né, na Idade Média também é muito a arte barroca dos mosaicos daquelas igrejas, muito interessante, muito bonita também. Acho que é o gótico também. A arquitetura gótica é da Idade Moderna, Idade Medieval, que nós estamos falando. E tem muitos filmes, né, assim, abordando, né, essa Idade Medieval, de príncipes, princesas, mas aí seria a Idade Moderna. Muitos filmes, assim, tipo O Efeito de Áquila, não tô lembrando outro aqui. Enfim, então, letra B.
Incorporar ideais heréticos? Com certeza não, né? Isso é educar os fiéis através do olhar, né? Então, era educar os fiéis através do olhar. Os versos do poeta fazem referência às imagens presentes nos templos católicos medievais. Era o que? Educar os fiéis através do olhar. Por quê? Aqueles mosaicos, né, das igrejas fazem entrar o solar ali e fazem refletir aquela imagem toda bonita. Aí por isso que ela fala, eu sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante que nem sabe ler. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintadas e um inferno onde fervem almas danadas, né? Então tinha um paraíso e um inferno aqui para educar realmente esses fiéis, ok? Segundo, Constantinopla, aquela cidade vasta e esplêndida, com toda a sua riqueza, sua ativa população de mercadores e artesãos, seus cortesãos em seus mantos civis e as grandes damas ricamente vestidas e adornadas, com seus séquitos de eunucos e escravos, séquitos de eunucos, né? Grandes damas com eunucos, interessante, e escravos. Despertaram nos cruzados um grande desdém, mesclado a um desconfortável sentimento de inferioridade. A primeira cruzada e a fundação do Reino de Jerusalém, em 2003. A reação dos europeus, quando defrontados com essa cidade, ocorreu em função das diferenças entre o Oriente e o Ocidente quanto aos a modos de organização e participação política, não. B. Níveis de disciplina e poderio bélico do exército. D. C. Representações e práticas de devoção politeístas também não. E, né, foram justamente a prática do comércio, né, dinâmicas econômicas e culturais da vida urbana, ok? Letra D é a correta. É por isso que eles tiveram um susto, assim, em Constantinopla. E tinha esse comércio muito marcado pelo comércio e pela urbanização. É formas de individualização e desenvolvimento pessoal, não. Letra B, né? Dinâmicas econômicas e culturais da vida urbana. Próxima. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocadas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também centro de um sistema de valores particulares, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, e a inclinação para o luxo, o senso da beleza, e ainda o sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, e que é guarnecido por torres. Dicionário Temático do Ocidente Medieval, 2006. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas, tá? A ampliação das atividades urbanas, justamente é o começo do comércio, né? A abundância concentrada num pequeno espaço em meio às vastas regiões pouco povoadas, né? Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, ou seja, comércio. Então, nós temos aqui no texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a emancipação do poder hegemônico da realeza. Não está falando isso. B. A aceitação das práticas usurárias dos religiosos. Também não. Usurárias seriam uma coisa ruim, né? Roubo, tipo isso. Roubo, um tipo de roubo, né? C. Independência da produção alimentar dos campos? Não. D. Da superação
do ordenamento corporativo dos ofícios. Não, e o que é certo, né, é a permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Letra E, permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Sustentados por uma economia monetária, é também centro de um sistema de valores particular no qual emerge prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo e ainda um sistema de organização de espaço fechado com muralhas. É bem estranho, apesar que a resposta estava bem no final, então. Permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, muralhas. Por portas e se caminha por ruas e praças que é guarnecido por torres. Então, a resposta nessa questão estava bem no finalzinho mesmo, né? As muralhas, as torres, as torres, muralhas, portas, proteção, né? Próxima. No início, foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu com um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas, a um só tempo. Um homem que, profissionalmente, tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades, tá? Os intelectuais na Idade Média, de 2010. O surgimento da categoria mencionada no período em que de um período em destaque no texto evidencia o. Vamos ler de novo. O surgimento da categoria mencionada, categoria dos homens que ensinam a escrita do professor erudito, né? Juntamente com as cidades, o surgimento da categoria mencionada, o período em destaque no texto, evidencia o. Letra A. Apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato. Não. B. Relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho, tá? Funções comercial e industrial. Sem importância com relação às cooperações de ofício. D. Progressiva expansão da educação escolar, não tinha escola, sim, sei lá. Tinha uma pessoa que talvez fazia ali o... mas faz sentido essa. Acúmulo de trabalho dos professores eruditos? Não. Mas é B, é a relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Próximo. Veneza, emergindo obscuramente ao longo no início da Idade Média das águas, às quais devia sua imunidade a ataques, era nominalmente submetida ao Império Bizantino. Veneza. Mas, na prática, era uma cidade-estado independente na altura do século X. Veneza era a única na cristandade por ser uma comunidade comercial. Veneza era uma importante cidade comercial, realmente. Marco Polo fala muito, Marco Polo é de lá. Também tem a questão de Leonardo da Vinci também, mas isso aí é mais na Idade Média também. Idade Moderna, né? Essa gente não lavra, semeia ou colhe uvas. Como um surpreso observador no século XI constatou, comerciantes venezianos puderam negociar termos favoráveis para comerciar com Constantinopla, mas também se relacionaram com mercadores do Islã. Né? Aí a fonte, a cruz e o crescente cristianismo e islã de Maomé a Contra-Reforma, 2004. Né? A expansão das atividades de trocas na Baixa Idade Média, esse negócio de comércio, muito comerciantes,
né? Na Baixa Idade Média, devido à crise, o pessoal foi vender, né? Então, as atividades de troca na Baixa Idade Média, dinamizadas por centros como Veneza, refletiu a importância das cidades comerciais. Então, reflete justamente isso que foi a expansão, o início de tudo ali. Bem, integração entre cidade e campo, não. C, dinamismo econômico da igreja cristã, não. D, controle da atividade comercial pela nobreza feudal. E a ação reguladora dos imperadores durante as trocas comerciais. A letra E, tá? A importância das atividades comerciais. Ok? Próximo, então, teve aqui questão, vamos fazer uma breve revisão. A importância do comércio, né? Vou colocar aqui, ó. A importância do comércio. A importância do comércio, essa questão. Tivemos outras questões. Por exemplo, a 4, a relação entre desenvolvimento urbano, crescimento, né? Crise do feudalismo, desenvolvimento urbano e divisão do trabalho, que como nome? Divisão do trabalho? Emile Durkheim. Será que ele fala disso? Vou ler o livro. Muito consequências da crise do feudalismo, né, nessas questões. Aqui permanecem os elementos arquitetônicos de proteção, né? Muralhas e torres. Contra quem? Muçulmanos, invasão muçulmana e tal. Aqui nós temos educar os fiéis através do olhar. Educação cristã. A educação pela educação, pela arquitetura da igreja, tá? Que é a questão da educação pela arquitetura da igreja, tá? Aqui é um tipo de questão. A segunda é dinâmicas econômicas e culturais de vida moderna. Então, a dinâmica econômica e cultural da vida moderna já começa a modernidade, né? Crise do feudalismo aqui também. O aumento aí do desenvolvimento urbano. Vou colocar aqui, ó, o urbano, principal característica aqui, tá? Então, temos uma sobre a educação pela arquitetura, crise do feudalismo, proteção das muralhas e torres contra os muçulmanos, crise do feudalismo, desenvolvimento urbano, divisão do trabalho, comércio aí no final da Idade Média, tá? Então, vamos lá, continuar. Nem guerras, nem revoltas. Os incêndios eram os mais frequentes tormentos na vida urbana, no Regnum Halicum. Entre 880 e 1080, as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. Então, tinha muitos incêndios. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a gostar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final, tá? Como um quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio regia ao feitio da peste ou da fome. Vagando o mundo afora, retornava de tempos em tempos
expurgava justos e pecadores num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e construir a paisagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Uma calamidade insaciável. De acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por proporcionar a correção dos métodos preventivos e das regras sanitárias? Não. B. Revelação do descaso público e das degradações ambientais? Não. C. Transformação do imaginário popular e das crenças religiosas? Também não. D. Remodelação dos sistemas políticos e das administrações locais? Não. E a certa reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Então, foi caracterizado pela reconfiguração dos espaços, tá? Reconstruir a imagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Próximo, né? Texto 1, PPL, né? Enem. Texto 1. É da maior utilidade saber falar de modo a persuadir e conter o arrebatamento dos espíritos desviados pela doçura de sua eloquência. Foi com este fim que me apliquei a formar uma biblioteca. Desde há muito tempo em Roma, em toda a Itália, na Germânia e na Bélgica. Gastei muito dinheiro para pagar a copistas e livros, ajudando em cada província pela boa vontade e solicitude dos meus amigos. Apude Pedreiro Sanches. A História da Idade Média, texto e testemunhas. Texto 2. Eu não sou doutor, nem sequer sei do que trata esse livro, mas como a gente tem que se acomodar às exigências da boa sociedade de Cordova, preciso ter uma biblioteca. Nas minhas prateleiras tem um buraco exatamente do tamanho desse livro, e como vejo que tem uma letra e encadernação muito bonitas, gostei dele e quis comprá-lo. Por outro lado, nem reparei no preço. Graças a Deus sobra-me dinheiro para essas coisas. Outra pessoa que foi o Al-Hadrami, e outro foi Gilberto de Aurillac. A Península Ibérica, entre o Oriente e o Ocidente, cristãos, judeus e muçulmanos, né? O texto aí. Nesses textos do século X, percebem-se visões distintas sobre os livros e as bibliotecas em uma sociedade marcada pela letra A, difusão da cultura favorecida pelas atividades urbanas. Exatamente. O século X já tinha essa. Então não era tão ruim assim, na Idade Média. Já tinha essa difusão, esse crescimento da ciência, do conhecimento. Então, nós temos aí a difusão da cultura favorecida pelas atividades urbanas. Então, o urbanismo, no final da década aí, não precisa ser o final, século X e urbanização. Século X e urbanização. Tá? Não era tão mal assim. Bora lá.
A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer, ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém, o estabelecimento central da ordem. Pascal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. Texto de Os Cavaleiros de Cristo. São como é, os templários, os famosos templários. Então, fenômeno ocidental duplo. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental duplo. Surgimento do monarquicismo guerreiro, ou seja, os templários, iam nas cruzadas em defender a igreja, né, com aquelas espadas que seriam as cruzes que Cristo morreu, né, em prol de defender a Terra Santa, né? Então seria o surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas cruzadas. Espaço correto. Também descentralização do poder eclesiástico produzida pelo feudalismo, não. C, alastramento da peste bubônica provocado pela expansão comercial, não. D, a afirmação da fraternidade mendicante estimulada pela reforma espiritual, não. É criação das faculdades de medicina promovida pelo renascimento urbano. Na letra E, o surgimento de fato do monasticismo guerreiro, tá? Durante as cruzadas. Mais um, né? Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Ano 2000, Na Pista dos Nossos Medos, livro de 1998. Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, né, o autor considera que houve um processo de, letra A, mercantilização das crenças religiosas. Isso durante a Idade Média, né? Das crenças B, transformações das representações sociais. Não sei se eu ia na B, acho que na B. B, transformação das representações sociais. C, disseminação do ateísmo. Não. D, diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico. E E, amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Então, a morte, né, o medo da morte, está associado a diferentes sociedades. Na Idade Média, eles não tinham acreditavam na ressurreição, na eternidade, né? Então, eu acredito, aí depois, com a morte, né, uma provação aterrorizante, né, a perda contemporânea. Na Idade Média, era normal, né? As pessoas morriam, mas acreditavam na ressurreição. Na Idade Contemporânea, não é tão disseminada essa questão, né? Do, não é uma crença mais vinculante, atuante hoje. Então, hoje, nós temos, acho que seria a transformação das representações sociais mesmo, e não a A, tá? É a letra B, tá?
Próxima. O texto não é possível, no texto 1, não é possível passar das trevas da ignorância para a luz da ciência, a não ser lendo, com um amor sempre mais vivo, as obras dos antigos. Ladrem os cães, grunhem os porcos. Nem por isso deixarei de ser um seguidor dos antigos. Para eles irão todos os meus cuidados, e todos os dias a aurora me encontrará entregue ao seu estudo. Tá? Blois. História da Idade Média, texto e testemunhas. Tá? Texto 2. A nossa geração tem arraigado o defeito de recusar admitir tudo que parece vir dos modernos. Por isso, de recusar admitir tudo que vem dos modernos. Por isso, quando descubro uma ideia pessoal e quero torná-la pública, atribua a outrem e declaro: foi fulano de tal que eu disse, não sou eu. E para que acreditem totalmente nas minhas opiniões, digo: o inventor foi fulano de tal, não sou eu. Isso é um texto de História da Idade Média, texto de testemunhos também, tá? Nos textos são apresentados pontos de vista distintos sobre as mudanças culturais ocorridas no século XII no Ocidente. Comparando os textos, os autores discutem os contrapontos, né? Passar das trevas da ignorância para a luz da ciência, a não ser lendo. Deixa eu ver. Os textos são apresentados pontos de vista distintos sobre as mudanças culturais. Então, eles discutem, comparando os textos, discutem que a produção do conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da igreja. Então, a letra A mesmo, tá? Produção de conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da igreja, tá? Em detrimento da manutenção dos argumentos da autoridade da igreja, tá? B, caráter dinâmico do pensamento laico frente à estagnação dos estudos religiosos, não. C, surgimento do pensamento científico em oposição à tradição teológica cristã. D, desenvolvimento ao racionalismo crítico ao opor fé e razão. E construção de um saber teológico científico. A letra A mesmo, produção de conhecimento, face à manutenção dos argumentos da autoridade da igreja. Tá? Então, terminamos por aqui, tá? Nossa aulinha sobre Idade Média. Muito obrigada e até a próxima.